Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Dia, Claudionor de Souza, pelos falecidos Maria Nazaré Matos da Silva, pelas almas do purgatório, Antônio e Josefa Ferreira de Souza, Ivo e Maria Ferreira de Souza, José e Genoveva Ferreira de Souza, Leocádio e Rosa Ferreira de Souza, José e Ana da Silveira, Alídio e Isaura da Silveira, André Eduardo Kirchner, Valmor e Gino Silveira, Lídia Silveira, Aldo e Esperança Moreto, José Canose Ortiz de Moraes, Maria José de Ávila, Juscelino Ávila de Moraes, Maria Cecília Bruder Ancini, Maria Garcia Berns, Leandro Berns, Gilvete Terezinha Berns, Ernestina Sartor, pelos falecidos da família Kleinschmidt, Augusto Stanislau Selenca, pelo aniversário de casamento de 27 anos do Rodrigo e da Michele, que são os nossos ministros aqui na Matriz. E pela saúde de Ana dos Santos, Ivone Kitzer e Arno Kitzer. Em ação de graças a Nossa Senhora das Graças, a Santo Antônio pedindo uma graça, a São Pedro e São Paulo, pela paz no mundo, pelas vocações e pedindo uma graça. De pé receberemos a procissão litúrgica. Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz. Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher, ensina teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser. Ensina teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser. Maria Senhora nossa, Maria do povo, povo de Deus, ensina teu jeito perfeito de sempre escutar teu Deus. Ensina teu jeito perfeito de sempre escutar teu Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu de Cristo. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Padre Vinícius, pároco da paróquia Santa Catarina de Alexandria, do município aqui de Vitor Meireles, aqui pertinho. Somos vizinhos. E no ano passado, estava aqui na paróquia como vigário paroquial, e é sempre uma alegria retornar aqui a esta igreja para celebrar com vocês a Eucaristia. E hoje rezemos por todas as nossas intenções, coloquemos os nossos pedidos sobre o altar do sacrifício de Cristo e rezemos também pelo 7º dia de Claudionor de Souza. Amados irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Por isso, reconheçamos-nos ser necessitados da misericórdia do Pai. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões.
por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa, nos sustenta em sua mão, com seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar para ouvirmos as leituras. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados presos com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que aparece o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o, e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse:
Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que seu povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre à minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz do homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia,
aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram ficar à vontade, podem se sentar. Amados irmãos e irmãs, hoje então celebramos um glorioso dia, dia de São Pedro e São Paulo. E é por isso também que hoje nós vemos a cor vermelha na igreja, nos frontais, nos paramentos dos padres. O vermelho porque é a cor do sangue, o sangue que esses dois grandes santos entregaram porque seguiam a Cristo. A cor do martírio, eles que entregaram tudo, inclusive o dom mais precioso que é a vida, por seguir a nosso Senhor. E esses dois grandes santos, eles são chamados também de as colunas da igreja. Da mesma forma que a nossa igreja tem colunas, mesmo que sejam internas às paredes, tem colunas que sustentam toda a estrutura que está por cima. Também São Pedro e São Paulo são chamados assim por quê? Um é a coluna da unidade. São Pedro, aquele que entregou a sua vida por ser o primeiro da igreja, o primeiro apóstolo, aquele que falava primeiro à frente dos outros discípulos, aquele que unia todos os discípulos, o princípio da unidade. Depois temos São Paulo, a outra coluna, que é esta unidade de São Pedro, ela é difundida pelo mundo através da missão. São Paulo que levou o Evangelho de Jesus Cristo a todo mundo conhecido, e hoje nós temos também as suas cartas na Sagrada Escritura, que tem tanto a nos ensinar. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses dois. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre quem foi esses dois grandes santos. Primeiro, São Pedro. Quem foi esse tal de Simão? Lá daquela região lá de Israel. Quem foi esse tal de Simão? Simão, ele era um homem que era pescador. Obviamente, pescador de peixes, lógico. Ele pescava os peixes, era o seu trabalho, ia para o mar, e lá e pescava os peixes, e era o sustento da sua família. E São Pedro tinha uma característica bem engraçada. Ele era muito estúpido, muito grosseiro, até um tanto ríspido. E depois que Jesus passou por ele, disse: vem e segue-me. Ele larga as redes, porque o chamado de Cristo foi tão forte na vida dele, que ele não pôde fazer outra coisa, não deixar tudo para trás e seguir a Jesus. E seguindo a Jesus, o próprio Senhor vai dizer a ele: não serás mais pescador de peixes, mas agora será pescador de homens, porque a tua missão irá levar muitas pessoas para o céu,
pescar, portanto, pessoas, homens, para conduzir ao reino dos céus. E São Pedro, passando o tempo com Jesus, os 3 anos e aprendendo com o nosso Senhor, ele vai aprendendo o amor de Jesus. E o seu coração, que era tão tanto ríspido, duro, se tornou maleável, tão doce, que ele entregou a sua vida por Jesus. E hoje é muito bonito porque o evangelho que nós ouvimos a profissão de fé de São Pedro. É muito legal, muito bonito, porque Jesus pergunta assim: ei, vocês aí, quem estão dizendo o povo da cidade que eu sou? E eles vão dizer, um diz que é Elias, outros que é Jeremias, João Batista que voltou, algum dos profetas. E Jesus diz, tá bom, ok. Aí Jesus pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? São Pedro toma a frente, fala por primeiro e vai dizer aquela resposta tão bonita: tu és o Filho do Deus vivo, o Messias que deveria de vir à terra. Bingo, São Pedro acertou a resposta. Mas por que é que ele acertou esta resposta? Para nós que aqui estamos hoje é muito claro quem é Jesus, mas lembremos que no tempo da vida pública de Jesus, ensinando tantas coisas aos discípulos, ele não dizia com clareza, olha, vocês têm que me seguir, porque eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus encarnado, eu sou 100% Deus, 100% homem, eu sou aquele que deveria vir. Ele não disse isso, ele deixava entender, ele nas suas palavras, no seu jeito de agir, nos milagres, faziam com que o povo fosse percebendo. E quem é o primeiro a perceber tudo isso? São Pedro. Ele que toma a palavra e por primeiro diz, tu és o Messias. Só que essa pergunta que Jesus faz, ela é muito pertinente para nós hoje também. Muitos lugares, hoje no mundo, vão dizer quem é Jesus. Os ateus dizem, olha, se ele existiu, foi um personagem histórico. Aqueles que vivem uma vida desregrada pelo mundo vão olhar para trás e vão dizer, olha, foi um cara que passou por aí e de fato fez umas coisas legais. E nós, que estamos na igreja, que ouvimos a sua palavra todos os domingos, nós que amamos Jesus do fundo do coração, quem é Jesus para nós? Será que ele é só um personagem histórico? Será que de fato é ele que conduz a minha vida? Será que é ele o meu melhor amigo? Pois é, a pergunta que Jesus fez a São Pedro lá atrás, também serve para nós hoje, para nós refletirmos um pouquinho, quem é Jesus? O que Jesus faz por mim? Eu percebo Jesus nas coisas, eu percebo o amor de Deus, como experimentou também o amor de Deus São Pedro, eu também experimento o amor de Deus, eu percebo o amor de Deus nas coisas, nas pessoas, na comunidade? Pois é o dia de pensarmos também, para fazermos uma verdadeira profissão de fé, como fez São Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que deveria vir, o Senhor da minha vida. E este dizer de São Pedro foi tão forte, que ele não pôde fazer outra coisa a não ser evangelizar. E evangelizar onde? Naquilo que ele mesmo foi a pedra. O evangelho de hoje, também ouvimos a fundação da nossa igreja, da Igreja Católica. Em Mateus 16:18 nós ouvimos, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro e pedra é a mesma palavra, Cefas, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Mas que igreja é essa? A igreja que tem por cabeça o Papa, aquele que guia, os outros apóstolos, os bispos e todo o povo de Deus. Esta é a nova igreja de Cristo, a igreja edificada na pessoa de São Pedro. E é muito bonito que, tanto na pessoa espiritualmente de São Pedro está fundada a igreja, também fisicamente, porque a nossa igreja mãe, a Basílica de São Pedro, ela está construída em cima do túmulo de São Pedro. Então, tanto espiritualmente como fisicamente, a nossa igreja, ela está em cima de São Pedro, fundamentada a partir desta grande coluna que é São Pedro. E lógico que a igreja ela não é somente os templos, as estruturas, mas a igreja também somos todos nós, que vivemos uma vida entregue a Jesus, uma vida dizendo, tu és o Messias,
o Senhor da minha vida. São Pedro, tão grande homem, que entregou a sua vida por Cristo. E como ele entregou a sua vida por Cristo? Crucificado. Só que não como Cristo de pé, mas ele não se achou digno de ser crucificado de pé e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. São Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado como Cristo, no monte onde é hoje a Basílica do Vaticano. E é muito curioso porque os satanistas por aí costumam usar a cruz invertida de cabeça para baixo para dizer que é um símbolo do diabo. Mas não é não. É a cruz de cabeça para baixo, é a cruz de São Pedro, aquele que foi crucificado de cabeça para baixo. Então, quando verem uma cruz, que alguém fazendo uma analogia, que ela está de cabeça para baixo, porque é uma coisa ruim, diz besteira. Essa cruz aí é a cruz de São Pedro. E São Pedro quis assim, morrer dessa forma, também para nos ensinar a viver na unidade da Igreja Católica, com o qual ele foi o primeiro Papa. Também hoje é o dia de rezarmos pelo nosso Papa, o Papa Leão XIV. Ele, o sucessor de São Pedro, que nos ajude também a cada vez mais, como lá atrás São Pedro tomou a palavra por primeiro e disse qual era o caminho que os outros apóstolos deveriam seguir, também hoje o Papa toma a primeira palavra e nos mostra o caminho que devemos seguir. E cada um dos papas, ele tem uma mensagem a nos falar. E qual é a mensagem do Papa Leão nos últimos anos, que agora faz um pouco mais de um ano que ele está no seu pontificado? Qual é a sua grande mensagem de Leão XIV? A inteligência artificial. Ora, quem tem um pouquinho de conhecimento de telefone, de mexer no celular, sabe que a inteligência artificial é algo muito simples, fácil e muito bom, atrativo aos nossos olhos. Por quê? Eu preciso de uma homenagem para fazer aqui na comunidade. Eu escrevo ali o que eu quero e ela me mostra uma homenagem pronta. Ora, que coisa cômoda, que coisa fácil e de fato uma homenagem bonita que o negócio faz. Mas o nosso Papa nos chama a atenção. Por quê? Porque a inteligência artificial está nos emburrecendo. Nós não pensamos mais. É muito cômodo pegar o telefone e fazer uma mensagenzinha ali e ela produz aquilo que a gente quer. Mas nós não estamos mais usando a cabeça, ou seja, a máquina ela está nos dominando. E na última encíclica ele pede para que a gente tenha um pouquinho de pensamento e pense, ora, eu sou maior do que uma máquina, por que eu vou deixá-la me dominar? Para que a gente não fique burro e a gente comece a exercitar mais a cabeça. Eis a chamada de atenção do nosso Papa. Cuidado com as inteligências artificiais. Não significa que nós não devemos usar, mas devemos usar com sabedoria. Muito bem, e agora, o que é que São Paulo também tem a nos ensinar? O outro santo que nós celebramos hoje. Lembremos quem é São Paulo. São Paulo, um homem de origem judaica, um homem muito inteligente, um homem que estudou na escola de Gamaliel. Gamaliel foi um judeu professor, talvez o mais inteligente do tempo lá de São Paulo. Seu nome antes de ser Paulo era Saulo. E esse tal de Saulo, ele recebeu uma missão, que era de perseguir os cristãos, mandar matar os cristãos. Saulo mandou matar diversos cristãos. Se tinha cristão na sua frente, ele dizia, mata. Ele era um perseguidor. E perseguia tantos cristãos que os próprios cristãos morriam de medo de Saulo. E eis que um dia, Saulo indo num local, indo para Damasco, ele escuta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica abismado, o que é essa voz? Diz a imagem, a tradição, de que ele caiu do cavalo que ele estava montado. Saulo cai do cavalo e pergunta, quem és tu que fala comigo? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Por que me persegues, Saulo? E Saulo fica cego, não enxerga mais nada. Jesus diz, vai até Damasco, se encontrar com Barnabé, e lá você voltará a ver. E aí então ele se encontra com Barnabé, Barnabé o batiza impondo-lhe as mãos, e aí depois os olhos se abrem. Não só fisicamente, ele começa a enxergar as coisas fisicamente, mas também Saulo agora começa a enxergar a verdadeira fé, ou seja, quem é Jesus Cristo?
O Senhor, aquele que veio, aquele que que os judeus esperavam, o Messias que eles esperavam. Saulo fez o trabalho certo que todo judeu deveria ter feito. Esperavam o Messias veio, agora a gente segue o Messias. Saulo fez isso, mas antes, logicamente, perseguiu aqueles que eram cristãos. E foi muito difícil para a comunidade cristã aceitar Saulo, na comunidade. Por quê? Até ontem ele perseguia e matava a gente, como é que agora ele está no nosso meio? Mas eis aqui a conversão. O que a conversão faz? A conversão nos tira do mundo do pecado e nos introduz novamente na graça de Cristo. E foi isso que Saulo experimentou. E essa graça foi tão forte que ele mudou de nome. De Saulo se torna Paulo. E Paulo agora se torna um grande evangelizador. O desejo por Cristo foi tão grande que ele saiu pelo mundo conhecido evangelizando, levando a palavra de Deus, até ser preso, levado a Roma e lá ser decapitado, cortado a cabeça fora. E onde rolou a sua cabeça depois de ser decapitado, ali surgiu 3 fontes de água limpa, onde quem for lá pode beber, porque a água é límpida, porque é onde passou a cabeça de São Paulo, onde rolou a cabeça de São Paulo. E outra coisa, antes de entregar a sua vida, no cativeiro, ele escreve aquilo que nós ouvimos na segunda leitura. Segunda leitura nós ouvimos uma frasezinha linda, fantástica e central da carta de São Paulo a Timóteo, que diz assim: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Meus amados irmãos e irmãs, Paulo, ele olhou para trás e disse: fui libertado da boca do leão. Que boca do leão? Do inferno, porque Cristo manifestou a sua vontade na vida dele, ele se converte e agora, olhando para essa vida de convertido, o que ele diz? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ou seja, ele olha para trás e diz: eu fiz o que deveria ter feito. Por isso, amados irmãos e irmãs, 2 coisas a liturgia de hoje nos ensina. A primeira, que vem de São Paulo, de São Pedro, para respondermos com São Pedro: quem é Jesus na minha vida? Jesus, de fato, ele é o Senhor, aquele que me guia, aquele que me ampara, aquele que quando eu estou triste me sustenta, aquele que quando eu estou feliz me faz exultar ainda mais. E se for assim, eu estou nessa caminhada de vida em que eu posso dizer que é a segunda coisa, dizer com São Paulo, olhar para trás e dizer: completei a corrida, guardei a fé. Ou seja, fiz o que deveria ter sido feito. Deus queira, amados irmãos e irmãs, que no final de nossa vida, ao olharmos para trás, possamos falar como São Paulo na segunda leitura de hoje: completei a corrida, guardei a fé. Fiz o que deveria ter sido feito. Por quê? Porque como São Pedro, eu disse: o Senhor é o verdadeiro Deus, o Senhor da minha vida. Amados irmãos e irmãs, que esses 2 grandes santos nos ajudem, nos impulsionem, para que a gente caminhe cada vez mais rumo ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E elevemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, e após cada prece nós vamos dizer: Iluminai, Senhor, o vosso povo. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pelos bispos e presbíteros mais idosos, e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhe dê força, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo o mal, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhe obtenha a paz e a liberdade, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Isso tudo vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para o ofertório. Recebe, Senhor, este pão, o trabalho das mãos dos que são filhos teus. Recebe, Senhor, este vinho que tem o carinho do povo de Deus. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. Recebe, Senhor, nossa vida para ser acolhida na mesa do pão. Recebe, Senhor, este povo que sempre de novo te pede perdão. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. Recebe, Senhor, os teus filhos que são os primeiros na mesa do amor. Com tua mãe querida transformas em vida o pranto e a dor. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. São de ti, Senhor, nossos dons de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo
É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, essas ofertas, esse sacrifício puro e santo que oferecemos antes de tudo pela vossa Santa Igreja Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Dom Adalberto, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por ele nós os oferecemos, e também eles vos oferecem esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, de São José, seu esposo, e também os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar, a aceitar, santificar essas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso.
pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Claudionor de Souza, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, os apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor, porque não cessais de vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai,
E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu, quero
com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, fruto da tua luz. Onde encontrar desespero, que eu leve a esperança do teu nome, Jesus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Eu quero é ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero é ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero é ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir. Fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? Podemos sentar um pouquinho? Neste ano eucarístico, a segunda jornada vocacional de 2026 nos convida a dar mais um passo no caminho do discernimento da fé e da missão. Essa jornada será no dia 2 de agosto, às 8 horas, na paróquia Cristo Rei, em Taió. Jovens, famílias e comunidades venham participar deste momento de oração, encontro e escuta vocacional. As inscrições estão abertas na Secretaria Paroquial. E lembramos também que a primeira segunda-feira de cada mês, agora no mês de julho, às 19h30 na Matriz, teremos o Terço das Rosas. Sintam-se convidados e tragam sua rosa. Muito bem, agradeço a presença de cada um de vocês, Deus abençoe. Tem uma frasezinha que diz assim, né? Domingo sem missa, semana sem graça. Então agora abastecidos com a graça de Deus para mais uma semana, que Ele, que é o Todo-Poderoso, nos acompanhe e nos abençoe.
Obrigado aos nossos coroinhas, leitores, ministros. Muito obrigado a cada um de vocês que veio celebrar. Também queremos desejar as felicitações aos 27 anos de casado do Rodrigo e da Michele. Deus abençoe. Venham aqui na frente para a gente dar uma bênção especial então para vocês. É hoje mesmo o dia? Quarta-feira. Então vamos rezar por vocês hoje. Isso. Pode ir. Então tá bom. Ih, tá até perdido, já não sabe nem o dia. É verdade, né? Muito bem. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, Pai de amor e de bondade, olhai por esses vossos filhos e concedei-lhes as mais copiosas bênçãos do céu e da terra. Renovai neste momento os laços que criaram no seu coração no dia do sacramento do matrimônio, para que cada um deles se torne ainda mais fiel e amoroso um para com o outro, que o próprio anjo da luz os guie no caminho da paz e da salvação. Senhor Jesus Cristo, concedei a esses vossos filhos as mais copiosas bênçãos do céu e da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Parabéns, Deus abençoe. Muito bem, então peçamos também a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé, proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pede a mãe que o filho dá. 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 Se você está cansado de tanto lutar, dobre os joelhos, comece a rezar. Com muita fé, pede a ela pra te ajudar. E pede